Nem todo mundo que me segue sabe, mas eu sou um cara que ama muito um jogo chamado xadrez. O xadrez, ele tem acompanhado minha vida desde que eu era criança. Eu comecei a jogar, eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, criança para pré-adolescente. E desde então eu comecei a estudar, a jogar campeonatos, a querer melhorar. Eu consegui ganhar várias competições ao longo do tempo, entre eles campeonatos estaduais de categoria aqui no Rio Grande do Sul. Fui campeão estadual de xadrez rápido também. Viajei para um monte de lugar, então o xadrez tem me acompanhado desde sempre. E para minha felicidade, nos últimos tempos, o xadrez ganhou uma enorme popularidade, principalmente depois da série, né, o Gambito da Rainha, da Netflix. Se você não assistiu, tem que assistir, porque é uma série muito legal. Fica a indicação desde já. Com a série, o número de jogadores online procurando aulas, procurando, né, aprender mais e melhorar, procurando jogar torneios, competições, aumentou muito. Então o xadrez virou uma coisa popular e isso é muito bom. E eu continuo jogando, tem um monte de livro de xadrez, tem até vídeos meus explicando coisas de xadrez em outros canais do YouTube em que eu já fui convidado, né? Então se você procurar no YouTube André Gazola Xadrez, vai me encontrar explicando um monte de coisa sobre xadrez e até jogando em alguns torneios. Eu postei até lá no meu Instagram, andregazola.redação, algumas fotos minhas de competições recentes, e eu fiz a pergunta, né, para os meus seguidores, e eu faço para você também. Será que o xadrez pode ajudar você a melhorar na redação do Enem? E a resposta, com certeza, é sim, né? Eu, desde a minha adolescência, pré-adolescência, estudo xadrez, buscava informações de xadrez, e eu posso dizer com certeza que os benefícios são enormes para qualquer área de conhecimento que você quiser. Eu queria até te mostrar, olha só, quando eu tinha essa idade ali, 12 para 13 anos, não tinha internet, não tinha computador em casa, né? Eu pelo menos não tinha e era muito difícil o acesso. A única forma, e inclusive eu não tinha livros de xadrez na época, que depois, com o tempo, eu tive acesso, né? Então a única forma que eu tive como aumentar um pouco o meu conhecimento de xadrez era assim, na universidade que ficava perto da escola em que eu estudava, tinha uma biblioteca, e naquela biblioteca tinha 2 computadores. Computadores aqueles grandões de tubo, sabe? Com acesso à internet de escada. Se você não sabe o que é internet de escada, dá uma pesquisada por aí depois. É uma coisa da época das cavernas, né? Lá a gente pesquisava, não era no Google, era num site chamado Alta Vista. Nem existia Google na época, para vocês terem uma ideia. A gente conseguia pesquisar e as partidas de xadrez, elas dá para anotar, né? Se você olhar um tabuleiro, tem as letras e os números e o objetivo é que você possa anotar as jogadas conforme vão acontecendo. Então, uma partida pode ser armazenada, né? E aí, quando eu tinha acesso à internet, de alguma forma, no início foi lá, a gente conseguia colocar, eu anotava manuscrito algumas partidas que eu consegui encontrar na internet, num sites lá que eu nem me lembro quais eram. E aí, dos meus 12 aos meus mais ou menos 15 anos, eu fui montando isso aqui. Esse livrão que eu mandei encadernar um monte de folha em branco e fui anotando manualmente para eu conseguir estudar e melhorar as minhas ideias a respeito do xadrez, as minhas partidas, as minhas técnicas, né? Então eu guardo esse livro até hoje como uma espécie de tesouro, assim, porque foi o livro que, digamos assim, eu escrevi, né? Eu compilei um monte de partidas e coloquei nisso aqui. Claro que hoje eu tenho um monte de outros livros de xadrez, coloquei lá no meu Instagram também, mas essa é a minha relíquia. Então, se você quer melhorar na redação do Enem, eu separei alguns pontos que eu considero que o xadrez vai ajudar em muito. Se você não joga xadrez, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e não sabe nem as regras, hoje na internet, no YouTube, você encontra muitos canais legais, inclusive dos melhores jogadores de xadrez do Brasil e do mundo. Na Twitch, por exemplo, você consegue acompanhar o Nakamura, o Carlsen, que são os melhores jogadores de xadrez do mundo. Aqui no Brasil, você consegue acompanhar o Luiz Paulo Supp, o Rafael Leitão, o Crico, todo mundo, o Rafael Chess, todos ótimos jogadores de xadrez. Então aqui para você melhorar na redação do Enem, primeiro ponto que o xadrez vai ajudar é que xadrez é planejamento, redação é planejamento. Se você precisa colocar as suas ideias no papel, você, antes de mais nada,
Como no xadrez, você não pode simplesmente sair jogando e fazendo a primeira coisa que vem à sua cabeça. Você tem que pensar sempre um passo à frente, um passo além daquele que é o seu imediato. E para isso você precisa planejar. Na redação, isso envolve considerar todas as ideias possíveis que você consegue reunir e organizá-las de alguma forma que faça sentido e não fique só um amontoado de ideias. É por isso que uma das técnicas importantes de redação é o planejamento pré-texto, em que você tem que dispor todas as ideias que você reuniu na etapa da tempestade de ideias, para então dispor quais vão na introdução, quais que fazem mais sentido naquele momento, quais vão no seu primeiro argumento, quais vão no seu segundo argumento e quais vão para a sua conclusão, para a sua solução proposta, que é a competência 5 da redação do Enem. Então você precisa ter essa etapa de planejamento para realmente conseguir ter uma boa redação, e o xadrez não é diferente. Depois, xadrez é pressão contra o tempo, redação é pressão contra o tempo. Muitas pessoas já me perguntaram o que é isso aqui, ó, que fica atrás de mim em todas as minhas lives. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um relógio de xadrez, e do tipo analógico e não digital, né? Tem ponteiros mesmo, e as pessoas, os jogadores, acionam o relógio a cada vez que eles fazem um lance. Por quê? Porque o tempo de uma partida de xadrez é limitado. Antes da partida, antes da competição, se define. É nessa competição cada jogador vai ter, por exemplo, 1 hora para pensar para todos os seus lances. Ou nas partidas de xadrez relâmpago, que são a moda na internet, cada jogador tem 3 minutos para pensar na partida inteira. Não pode gastar mais do que 3 minutos para todas as jogadas. Então pensem na pressão que é isso, né? Pressão contra o tempo. Todas as competições de xadrez têm algum tipo de controle de tempo para as partidas. E na redação, você também não pode gastar todo o seu tempo naquele momento. Você tem outras provas para fazer, as provas de múltipla escolha. Então você precisa encontrar formas de ser rápido e efetivo, manter a qualidade. No xadrez é assim, a gente tem que ser rápido, mas não pode fazer qualquer porcaria de jogada, senão a gente vai perder antes de acabar o tempo, né? Então a gente tem que equilibrar essa questão da qualidade com a rapidez. Na redação você faz isso como? Da seguinte forma: quando você chegar no momento de treinar a redação, você sempre cronometra o tempo que você leva para fazer. Digamos que você no início demore 2 horas e meia. É muito tempo, tem que ser menos, né? Na sua próxima redação, você tenta reduzir esse tempo, você se força a reduzir esse tempo em pelo menos 5 a 10 minutos. Se você fazia em 2 horas e meia, agora faz em 2 horas e 20. Então, a cada redação que você fizer, você vai reduzindo em 5 a 10 minutos o tempo máximo que você tem para fazer o texto inteiro. Quando chegar aquele momento em que você acha que não tem mais como reduzir o tempo, você mantém, mas o ideal é que você gaste no máximo 1 hora e meia para fazer cada texto, e se conseguir fazer com qualidade em menos tempo, óbvio, muito melhor. Xadrez é conhecimento. Redação é conhecimento. Olha, xadrez, sabe que existem mais livros de xadrez do que de todos os outros esportes juntos? Pois aí, agora com a internet, então o material, a quantidade de vídeos explicando coisas de xadrez é gigantesca. Então, basicamente, joga melhor quem tem a capacidade, né, a técnica aprimorada, mas também quem conhece mais posições, mais tipos de abertura, mais planos, mais técnicas de finais, né, que são as 3 fases do xadrez: abertura, meio jogo e final. E na redação não é diferente. A competência de número 2 cobra de você conhecimento de mundo, repertório. O que é isso? É você conhecer outras áreas, conhecer de filosofia, de história, de sociologia, né? De ciências humanas no geral, fazer associações, conhecer filmes, conhecer produções culturais, séries, né? Todos esses elementos que contribuem, que a gente chama de conhecimento de mundo, que contribuem para você
argumentar melhor, você desenvolver melhor as suas ideias. E isso na competência 2, né? Agora, se a gente considerar as outras competências, aí você tem que ter conhecimento da língua portuguesa de fato. A competência 1 cobra gramática, a competência de número 4 cobra os operadores argumentativos, a competência de número 5 vai exigir que você proponha uma solução para o problema e precisa ter conhecimento, né, para poder propor uma solução que seja viável, inclusive. Então, tudo isso, o xadrez vai ter uma relação direta com a sua redação. Xadrez também é você contra um adversário. Obviamente, você precisa ganhar. O xadrez é um esporte em que as pessoas competem entre si. Obviamente, no xadrez é 1 contra 1. Você está aqui e seu adversário vai estar do outro lado. Na redação, é você contra milhões de adversários que estão buscando o mesmo objetivo que você, que é a vaga na universidade, através do SISU para as universidades públicas e através do ProUni para conseguir as bolsas de estudo nas universidades particulares. E se você nunca praticou um esporte e não entende o que é essa pressão de ter adversários, de ter pessoas que você tem que ultrapassar para conseguir o seu objetivo, você deveria ter essa experiência. E o xadrez te proporciona isso, porque diferente de um esporte coletivo como o futebol, ou o vôlei, ou qualquer esporte em time, no xadrez é só você. Se você fizer alguma besteira, a culpa é só sua. Não é o cara lá que errou o passe, que não fez o gol. Não é o goleiro que foi frangueiro. É só você consigo mesmo. E essa pressão é muito maior, né? Então, na redação é a mesma coisa. É só você consigo mesmo. Se você cometer algum erro, não tem ninguém para culpar. Se você tirar uma nota baixa, muita gente culpa o INEP quando sai o resultado. Mas não é justo isso. Simplesmente o que não é justo é você não admitir que você não se preparou o suficiente. Então, no xadrez, é você contra um adversário. Na redação, também é você contra um adversário. E às vezes, o adversário pode ser você mesmo. Porque você, às vezes, está se puxando para trás e nem percebe. Então, cuidado com isso. Xadrez é atenção nos detalhes. Redação é atenção nos detalhes. Ora, no xadrez, quando é que a gente costuma perder? Quando a gente não viu alguma jogada que o adversário poderia ter feito. Certo? Algum detalhe, alguma nuance da posição. Na redação, a gente também perde muitos pontos por causa dos detalhes. É aquela vírgula, é aquela frase que ficou muito longa, né? É aquele conhecimento de mundo que não ficou bem encaixado com o tema. É algum dado estatístico que eu poderia ter citado e não citei. É alguma argumentação que eu poderia ter melhorado com exemplos concretos. É uma estrutura macro da redação que talvez ficou desequilibrada, ficou um argumento muito maior que o outro. Ou uma proposta de intervenção que não seguiu os 5 elementos obrigatórios que tem que estar para você tirar uma nota alta na competência 5. Então são pequenos detalhes que somados fazem você tirar uma ótima nota na redação e fazem você ser um excelente jogador de xadrez. Ou o contrário, se você não respeitar os detalhes, o efeito vai ser o total oposto. E finalmente, xadrez é foco no resultado. Redação também é foco no resultado. Ora, ninguém entra numa competição, começa a jogar uma partida de xadrez, não sendo para ganhar. E ninguém vai fazer o Enem, pelo menos a enorme maioria, vai fazer o Enem para não conseguir um resultado, para não conseguir a aprovação, a não ser quem é treineiro, né? Agora, todo o resto vai lá porque quer conseguir uma nota alta, quer conseguir um resultado, quer dar o próximo passo, quer entrar na universidade, quer realizar o seu sonho. Então, o foco no resultado em todas as nossas ações vai permitir que a gente seja mais concentrado naquilo. Que a gente não fique se distraindo com outras coisas, com outras atividades, com outros objetivos. Ah, não, vou fazer o Enem lá, mas eu não estou querendo passar, não. Eu só quero fazer lá porque disseram que é para fazer. Não, foco no resultado, é aquilo que a gente quer e é dessa forma que você vai conseguir a sua vaga na universidade através do Enem. Você já joga xadrez? Me segue lá no Lichess, eu vou deixar o link do meu perfil aqui nos comentários, aqui na descrição, e deixa nos comentários se você já joga, se você quer aprender e qual a sua experiência com o jogo.